said she'll make an introduction, then we'll have some questions, also from the audience. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, solidários, Working Não, nós working here. No. Oh, come on. Could someone fix it? No, it is. Hold it close to your mouth. Em nome do Centro Ruth Cardoso, gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Autoridades, parceiros, amigos e familiares de Ruth. Sejam todos muito bem-vindos. Quero mencionar também a ausência da professora Gilda Gouveia, que infelizmente não pôde comparecer porque está com problemas de saúde no hospital. O Centro Ruth Cardoso foi fundado em 2010 para preservar a memória e a obra acadêmica e social de seu titular. Hoje, o Centro Ruth Cardoso se transformou em lugar de conexão e encontros, pautando suas ações e programações na articulação e disseminação de movimentos, conhecimento, propósitos e causas relacionadas a práticas de Ruth. Além das instalações do Centro Ruth Cardoso, este edifício congrega outras organizações criadas pela antropóloga, como a Alfa Sol, que tem Manuel Sintra como presidente, a Comunisas, a Unisol e a Artes. Todas essas organizações estão ligadas aos temas de atuação de Ruth, seja no apoio à formação de jovens e adultos, na preparação desses jovens para o mercado de trabalho, ou na própria gestão pública, com a formação de lideranças e inovações para o setor, sempre em torno de causas que unem a sociedade para uma agenda comum. O evento hoje é realizado em parceria com o Fronteiras do Pensamento e temos a honra de trazer a doutora Beatriz McCloskey, que nos brindará com a palestra Economia, Indivíduos, Liberdades e Direitos. Esse nome é muito difícil. Can I call you Didi? Or just D. Dee. Dee é uma Distinguished Professor da Universidade de Illinois, em Chicago, nas áreas de Economia, História, Língua Inglesa e Comunicação, e professora adjunta da mesma universidade nas áreas de Filosofia e Clássicos, onde deu aula de 2000 a 2015. Antes disso, foi professora da Universidade de Chicago durante 12 anos. Escreveu mais de 17 livros e incontáveis artigos sobre temas que variam de economia, teoria estatística, advocacia de pessoas transgêneras e ética das virtudes burguesas. Ela é conhecida como economista ao estilo da Escola de Chicago, por ter dado aula lá de 1968 a 1980. Porém, McCloskey contesta e se define, vou abrir aspas, uma literata, quantitativista, pós-moderna, a favor da liberdade de mercado, Bryce, progressista episcopal, mulher do meio-oeste americano de Boston, que foi outrora um homem, não conservadora, uma cristã libertária, fecha aspas. Isso está na página de McCloskey. Sua última obra é o terceiro longo tomo da trilogia sobre a era da burguesia e o capitalismo, e chama-se Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Individuals or Institutions, Enriches the World. O
penúltimo intitula-se Bourgeois Dignity. E o último, quer dizer, o primeiro, The Bourgeois Virtues. O livro Bourgeois Equality é extremamente literário. E eu comprei o livro, viu? E mesmo para uma leiga em economia, foi um sopro de ar fresco. D. McCloskey argumenta que nos últimos 2 séculos o mundo experimentou uma queda drástica da pobreza e um aumento absurdo da qualidade de vida de bilhões de pessoas. E nos fornece material estatístico demonstrando isso. É? Eu entendi. Segundo eu entendi desse livro, da trilogia da qual falei, não é a ênfase na desigualdade que importa, mas um novo olhar sobre a pobreza. Qual o problema de nossa pequena elite milionária andar de iate, comer caviar e viajar em seus jatinhos particulares? Dane-se, diz ela. A ênfase na desigualdade só produzirá inveja. E isso conhecemos bem no Brasil, porque temos e vivemos na feitiçaria. O que deve nos preocupar é a busca de soluções para dar aos pobres os meios de obter oportunidades, educação e liberdade para criarem, ousarem e para viverem melhor. E como fazer essa mágica? McCloskey, assim como a antropóloga Ruth Cardoso, que nos recebe aqui, aposta no incentivo ao empreendedorismo e na capacidade dos indivíduos de criarem seus próprios caminhos e inovarem. Para tudo isso, é claro, precisamos de um mercado livre e de liberdade de um modo geral. É interessante frisar que tanto Ruth Cardoso quanto Dee são esperançosas e não tenho visto, como a maioria dos economistas e cientistas sociais, de olhar mais para os famosos dados e menos para as pessoas reais. E a nossa conferencista é, além de tudo isso que contei, uma literata que escreveu o belo, emocionante e doloroso livro Crossing, a Memoir, no qual narra a sua transição do PhD de Harvard Donald para a economista Deirdre McCloskey. Certamente teremos uma belíssima conferência que acredito produzirá um debate frutífero, porque este centro, dedicado à memória de nossa amiga e grande antropóloga Ruth Cardoso, aposta justamente em ações voltadas para as inovações, as ideias, a juventude e o empreendedorismo. Nossa conversa de hoje terá a mediação do economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca. Lembramos também que a palestra está sendo transmitida ao vivo pela página Ruth Cardoso no Facebook. Além disso, contamos com a parceria da editora Ubu. Ubu? De Ubu Rei? Exatamente. Que nos presenteia com a edição brasileira do livro Os Pecados Secretos da Economia. Após a palestra, os presentes poderão adquirir a publicação e participar da sessão de autógrafo na entrada do Centro Ruth Cardoso. Agradecemos novamente a presença de todos e esperamos que aproveitem o encontro. E para darmos o início, chamamos a doutora Dee McCloskey. I'm not going to, oops, I better have my microphone here. I'm not going to speak for a long time, and I'm not going to try to summarize 1,700 pages of argument. But I am going to make one point, which is that the
that the progress of our societies depends, rather obviously, on people, on individuals. And the progressive society, the society in which the poor are becoming rich or much better off, in which people are free to express themselves in art and science and entrepreneurship and their occupations, is a society of free people, not governmental. Now, I know that this claim is going to run against what many of you here in the room believe. In a word, you believe in policy. You believe that the way forward for Brazil or the United States is for the government to do things. I might point out that your president, who has 3% approval, and mine, who alas has 30% approval, are both examples of my claim that maybe the government is not the right instrument. If your president and mine can be presidents, maybe we better not rely on that institution and rely more on the creativity of free people. Now, these 3 books, which I've been working on now for about a quarter of a century, I finished the last of the 3, which you kindly mentioned, just last year. You'll notice it's even thicker than the others, because I was going to do 4 books instead of 3, but I said to myself, look, a trilogy might be considered somewhat self-indulgent, but a tetralogy is an abomination. So I squeezed it all into the last volume. And the theme of the books started out as a defense of what we normally call capitalism. I don't like the word capitalism. I think it's kind of foolish. It leads us to think that capital accumulation is the heart of the modern world, which is false. All societies accumulate capital. From Auschwitzian hand axes, I'll speak to my anthropological colleagues here, down to the Grand Canal and the Great Wall in China, Roman aqueducts. Everyone accumulates. Everyone exploits. So that can't be the explanation either. That's the explanation from the left, that the Yankees are rich because they exploited the Brazilians, or the Europeans are rich because they exploited the Brazilians. And that can't work either, essentially for the same reason that sheer capital accumulation doesn't work. So it started as a defense, especially in this first book, an ethical defense of capitalism. I'll keep using the word because I'm afraid we're stuck with it, as long as you realize that it's inaccurate. In this first book, I argued that being a part of an economy is not corrupting necessarily. I mean, sometimes it is, but so is being a part of a church, or being a part of an aristocracy, or being a part of a government. All those are possibly corrupting. If I thought that capitalism took our immortal soul
toma I would nessa not be in alma favor of mortal, capitalism. eu não seria a favor do I don't care how many TVs eu we não me got or importo com quantas, how many trips to quantas France TVs a or gente tem, how much French cheese we got. quanto queijo francês I a don't gente care. compra. Eu não me importo com isso. The material goods Os are not the bens purpose of materiais human não life. são o propósito da vida And if we humana. became E vulgar se and nós stupid nos like Donald Trump tornarmos vulgares e as a estúpidos result como of Trump, participating in the como resultado market, de participar desse I would be mercado, against aí markets. eu seria contra os mercados. So in Sim. this book, I Então, think I nesse livro, made a plausible eu case acredito que eu criei that there can argumento be a plausível commercial que version of pode courage, existir uma versão justice, comercial da temperance, coragem, prudence, assim como faith, a prudência, hope, assim como a and fé, love, assim como a esperança, o amor, which all in fact que todos, are called na on verdade, in a market society. são not utilizados e necessarily fazem saying that parte de uma socialism sociedade de mercado. doesn't call Eu on não estou some of falando these que o virtues socialismo too. também não inclui It essas does. virtudes. Ele But my também point is, inclui. Mas contrary to what ao a lot of us contrário, believe when we're muitos de nós 16-year-old acreditam socialists, quando as a I gente tem was, 16 anos e é socialista, that it's not é o inevitable seguinte, que isso não é inevitável. that a capitalist is a bad Que person. capitalista It's é not necessariamente inevitable, uma and I'm pessoa afraid this is a ruim. problem E eu acho que in isso é um Brazil, problema no Brasil, as it is in Russia. assim como é na Rússia. There's an automatic hatred and Existe suspicion ódio e uma of merchants, suspeita automática those who buy low com and sell relação high, aos comerciantes, aqueles que automatic participam worry do mercado, e uma that preocupação the corporations automática de que as are simply corporações instruments são of apenas instrumentos monopoly do monopólio and corruption e da of the government, corrupção do governo, as indeed they sometimes are. como são de fato We're muitas fallen vezes. creatures, A gente as we say in é Christianity. uma criatura, como se diz no, We're no sinful catolicismo, creatures. vulnerável. That's always a Nós somos possibility. pecadores. I'm just Tem saying sempre it's essa not possibilidade. inevitable. Somos potencialmente pecadores. But then I dizendo started to que see é algo possível, mas não inevitável. that this ethical Eu change, comecei which a I ver spotted essa mudança in the first book, ética, da qual between eu the falei Middle no Ages primeiro and modern times, livro, desde a Idade Média até os tempos modernos. was perhaps E é a algo cause que of the modern talvez world, seja a the causa cause of our do enrichment, mundo moderno, a causa do cause nosso of our enriquecimento, of our spiritual da nossa change. mudança And espiritual. in the next two books E nos próximos series, dois which by the livros, way, né, you que can vieram buy depois na série, sit by your e na verdade é your uma bedside, combinação, read, né, they're all do short lado chapters. We negativo. read one Nós chapter temos pequenos a capítulos, night, né? Você pode and ler in um about capítulo 6 por months you'll be noite, very e aí, highly educated. 6 meses você vai ter uma educação perfeita, uma formação You'll also be ótima com esse exhausted, livro. but you know, Você vai hey, ficar exausto, there's no such talvez, thing as a mas free lunch. não existe almoço de graça. By the como a way, gente and fala these no three, by the way, mundo aí, are né? available Assim as como- audiobooks. Mas esses 3 livros também I estão was quite disponíveis pleased by como this. This audiobooks. company Você bought the pode rights escutar from o my livro. publisher, Eu which is the fiquei University of muito Chicago, contente quando compraram and os they're available livros as da audiobooks in Universidade de English. Chicago. E esses livros estão disponíveis The em company formato came to me and digital said, em inglês. "We E have aí a this empresa great chegou pra mim e man falou, who tem can esse cara narrate your ótimo books." que pode ser o narrador And I dos seus said, "No livros. way, Eu falei, Jose. nada disso. No man is going to read Nenhum my books. homem vai Get a ler woman." meu I said, livro. "Oh, Você oh precisa yeah, escolher uma oh yeah, mulher de okay." narradora. Eles falaram, So they tá, did, tudo and bem, she tudo bem. she did an E excellent aí, job. contrataram uma narradora, So, uma mulher que I fez um started to trabalho see that excelente. ethics, E aí eu comecei a pensar that how nessa we parte treat other ética, people, how we como talk about nós other people, tratamos outras pessoas, como falamos com is outras a crucial pessoas, change é sempre in uma the development of the mudança modern world. crucial no desenvolvimento And do to mundo moderno. rapidly summarize the basic E point of the aí, book, rapidamente, all three of them now. resumindo, o ponto básico agora do Innovation. livro é que existe a Look around you. inovação, né? Dropped Olha em volta ceilings, aqui, a gente tem electric um lights, teto tecnológico wood com luzes paneling, elétricas, steel, painéis de inexpensive madeira, steel, and the aço, educations que é super that all of you have caro. been E pense na formação, the advantage, na had the educação advantage que of. todos vocês tiveram, Microphones, né? which fail about a third of the time. Usando, If you're an audio microfones engineer, I que want you to sempre stop falham, listening né? to Se me and vocês go to são your laboratory engenheiros and de som, fix parem de me microphones. ouvir aqui, I'm vai sick of se them concentrar breaking no all the time. laboratório lá, com But os anyway, microfones do the- mundo, porque toda vez que eu dou what palestra, makes us rich, what falham. makes us Mas prosperous, enfim, voltando. is this O que this nos astonishing enriquece, number o of que nos traz institutional and prosperidade é esse número de biological and instituições, mechanical e innovations, inovações organizational biológicas e innovations, mecânicas such e as organizacionais, containerization,
assim, the big boxes that carry como stuff between here and esses China. containers, né, que trazem coisas incríveis da China para cá Where e does it come vice-versa. De onde vem Is essa it the inovação? result of Será que ela é investment, resultado de capital accumulation, investimentos, de acúmulo de exploitation? capital, de exploração? Não. It's the result of Ela liberalism. é resultado do liberalismo. It's the result of the É o idea, resultado which de becomes a ideias commonplace among advanced que se intellectuals torna in the senso world, comum including entre intelectuais do mundo, in incluindo do the Brasil, 1700s, and especially in the nos anos 1800s. 1700 e And now 1800 is especialmente, conventional, esses intelectuais even in the tiveram worst ideias, tyrannies. E agora é uma convenção, They all mesmo claim nas piores that they tiranias, believe todos in dizem equal human acreditar dignity, na dignidade humana, equality na of access to igualdade markets de and acessos to aos employment, mercados, às oportunidades de emprego. equality before the law. E na North igualdade Korea perante a claims lei. this. A Coreia do Norte diz So que even the acredita worst nisso. examples Então, of governments até in mesmo the os world piores exemplos de governos now no mundo hoje em accept dia that a aceitam liberal society que uma sociedade liberal is an economy is the best. é, Look, na economia, a melhor Adam opção. Smith, the blessed Agora, Adam Smith, Adam Smith is a wonderful man, and Deus you should, abençoe, instead é of just homem relying on what maravilhoso. Então, ao invés my de friends on the left apenas say about Adam acreditar Smith, no que read o him. pessoal da esquerda diz sobre o Adam He's Smith, actually very funny, leiam suas obras, porque ele which é, na you wouldn't verdade, muito expect from an 18th engraçado, century porque você author. não He's very ia amusing. esperar isso de um autor do At least século I find it XVIII. funny. Maybe Ele é you muito wouldn't. divertido. Eu acho ele But he engraçado, said, talvez vocês não achem. What we Mas need ele is disse the que o que a liberal gente plan. precisa This is in o plano 1776. liberal, a gente está The falando liberal de 70, plan 76, o plano of liberal Social equality, da igualdade social, economic liberty, da liberdade means econômica, your ability to que start a significa hairdressing essa salon, which I habilidade de desperately abrir need, um salão de beleza que eu preciso anywhere you want, desesperadamente, to seja go onde into você any quiser, occupation you se want, dedicar a qualquer ocupação que você to be free to queira, move ter from the liberdade Northeast de se mudar to, do Nordeste Sao para Paulo to find a São job, Paulo para conseguir to um start an emprego, Uber para enterprise. começar a empresa de If you want to. Uber, se você quiser, That's começar a economic dirigir, isso é economia. Liberty. And Essa third, liberdade legal econômica. justice. E também, em terceiro lugar, Equality, a of justiça social standing, legal. Então, a igualdade liberty social, in a economic action, liberdade em ações and equality before econômicas the law. e a igualdade Now, perante those were a lei. extremely radical E eram ideas. ideias in the extremamente 1700s. radicais lá I mean, nos in anos the 1700. centuries before, they were regarded, Nos séculos were thought of as anteriores, completely eram crazy. ideias que eram consideradas completamente No one would say such a thing Ninguém as não that diria all algo men are assim, created equal. que Men todos os homens são criados and women com here igualdade, are pensando created também em equal. This, homens e by the way, was mulheres, written né? by a owner of Isso slaves, so foi, maybe we've got bom, to também worry pensando about that. na escravatura, né? A gente se preocupava mais com essa questão, né? No one thought that. Agora ninguém There was a pensava priest nessas ideias. named Teve um padre Ball, John Ball, chamado John who Ball, in the que peasant revolt durante in a England, revolta in dos 1380, camponeses, em wrote, 1380, na Inglaterra, When- escreveu: when Adam delved, which means dug, plowing, o and Adão, Eve span, o which Adão means spinning, spinning, cavou right, e spinning. a Eva se girou. When Adam delved and Eve span, who then was the gentleman? Quem era o cavalheiro nessa situação? Who was Um the jogo de noble? palavras em inglês. Quem era o For nobre which nessa he was situação drawn entre and Adão quartered, e Eva? Quem foi which is a atraído particularly pelo nasty way of outro? dying. Que na verdade foi It was not to be tolerated, this idea that people were equal. jeito de falar que essa And ideia that's de what que liberalism is. o homem e a mulher serem iguais You've era uma been ideia não accustomed to hearing it, tolerada, né? hear it described Eles as tinham diferenças em suas neoliberalism ações. or Então, or, descrevendo I don't depois know, o the crazy, neoliberalismo, the fascists ou who call os themselves fascistas liberals loucos in que your se country. chamam de liberais no seu país, Some of them. alguns deles. That's né? not real liberalism. Não estamos falando Real do liberalismo real, nesse caso. Liberalism
treats O people with equal neoliberalismo dignity. trata as pessoas It's com not igual right-wing or dignidade. left-wing. Não é algo de esquerda ou de direita. Because along that spectrum, which we're so Porque accustomed nesse to since the espectro French com o qual estamos tão Revolution acostumados desde a Revolução thinking, that's where Francesa, desde it essa originated. mentalidade onde se originou on the right todas and the essas left, ideias para a they're esquerda just e para a arguing about direita, how the a state gente só está will be discutindo used sobre como o violently Estado to será oppress utilizado violentamente On the para right, oprimir as pessoas. we'll Na use the direita, state a gente to usa o oppress Estado para the working oprimir class. a classe On trabalhadora. the left, E na esquerda, we'll use the state utilizamos o to Estado oppress the para middle class. oprimir a classe média. Cool. Bacana. Take your pick. Então escolham dos In dois. Venezuela, Na Venezuela, they've chosen to use the state to escolheram oppress usar o the Estado middle para class oprimir a classe with média expected results. com os resultados esperados. So that's my claim this evening. Então essa é a minha afirmação para essa That noite, que Liberalism is o neither left nor right. liberalismo não é da esquerda ou da It's direita. not along this line. Não It's fica up in another nessa part of the linha space apenas, fica em outra parte desse where espaço the use of the amplo, violence of the em que state, o uso da I mean, violência por Max parte do Weber, Estado, né, in Max 1919 Weber, correctly em defined 1919, the definiu state, the government, corretamente o Estado, as the o monopoly governo, of como o legitimate monopólio violence da violência in a certain legítima territory. em um território And that's good. There's nothing específico. wrong with E tá that. ótimo, I'm não not tem against nada states. de I'm not errado against com isso. Eu não government estou entirely. contra os estados ou We contra want a inteiramente os monopoly of governos, violence. mas a gente We quer um don't want monopólio da violência, a gente não quer Many sources of violence. várias fontes We don't want a de bunch of violência, a gangs gente não wandering quer um monte around de exercising gangues por violence aí against you exercendo a and me. violência So contra it's eu good e that there's the você. state. Então é bom que haja um But Estado, it's very porém dangerous. é muito perigoso. And my point is that E it's o meu not ponto é through o the seguinte, state that que we não é became rich. através do Estado que nós nos tornamos ricos. There's a book by, I forget her first name, but her last name is Matsukato. Matsukato tem um What's her name? livro ótimo. Vocês sabem o primeiro Mariana nome? Matsukato, and it's a Mariana silly damn book, I must say. Matsukato é um She says, livro bem tolo, na she verdade, says eu that, preciso falar that da she calls it the verdade. entrepreneurial Ela state. chama esse livro de Entrepreneurial What? State, ou o Estado Empreendedor em Look- tradução livre. Gente, olhem em volta de vocês. Olhem ao seu That the things redor. that make your As lives coisas que easy facilitam a comfortable. sua vida ou que a tornam mais confortável, Ask mais yourself, how many prazerosa, of them e perguntem-se quantas dessas by the coisas foram Brazilian criadas pelo Estado brasileiro. take, please, take Brasilia itself. Tome If Brasília you want como a big exemplo, se example of quiserem what the um state exemplo creates. do que o Estado I've cria. never been there. I'd like Eu to go nunca to estive em see Brasília, eu gostaria de ir para ver o quão terrível que é all. No, mesmo. that's silly. I shouldn't Não, insult eu não deveria ficar aqui insultando os meus So anfitriões, you desculpem. see the tendency here. Mas vocês veem onde eu estou querendo chegar, né? Let people, as the English say, have a go. Deixem que as pessoas And that's tenham essa oportunidade, né? create human creativity flourish. De deixar que a criatividade humana prospere, floresça. E When aí you sim started to tudo treat- acontece. When you freed the slaves, Quando os escravos conquistaram a liberdade, quando as mulheres foram libertadas, quando os pobres são libertados, quando os imigrantes recebem essa liberdade também, quando se dá a liberdade de religião para as pessoas na emancipação católica na Inglaterra, ou quando se dá a liberdade para as pessoas LGBT, people of color, ou as pessoas negras, ou aqueles que foram oprimidos no colonialismo, todas essas liberdades foram contra o Estado, geralmente, né, quando elas acontecem de forma quase universal. Nós tivemos uma guerra civil para abolir a escravatura. Vocês foram mais sábios, não tiveram uma guerra civil para acabar com a escravidão aqui, mas ambos os nossos países acabaram com a escravidão. Mas quando se liberta as pessoas, a gente vê que as coisas não precisavam ser assim. Não é uma proposta matemática, né? Mas as pessoas que conquistam a liberdade são imensamente criativas. E essa criatividade
traz uma troca positiva, que cria as riquezas do mundo moderno. Então, desculpa se eu fico falando muito do Donald Trump, mas ele é um idiota tão completo que ele acha que o comércio é uma soma que dá zero. Ele acha que a única forma dos Estados Unidos ficar bem é acabar com o México ou com a China. E a arte do negócio para ele é sempre acabar com o outro lado. Então, para resumir, eu estou defendendo aqui uma sociedade mais tolerante, mais digna, mais gentil, que não acesse sempre os instrumentos de violência a fim de convencer as pessoas. Eu estou defendendo, de certo modo, algo que se relaciona com a minha obra mais antiga, que é uma sociedade retórica, uma sociedade na qual essa conversa mais adequada ou mais amigável é dominante no mercado. Uma conversa amigável dentro do âmbito profissional, dentro da família também. Persuadir as pessoas ao invés de simplesmente tomar uma arma e coagir alguém. Essa é a minha posição. Eu sou liberal, porém eu sou cristã e liberal. Eu acredito que todos nós temos uma tarefa, uma obrigação com relação aos pobres e os não privilegiados. E eu estou disposta a pagar impostos para ajudar os pobres, mas não para dar subsídios a outras pessoas de classe média. E é o que, na verdade, os governos fazem, né? Porque é a classe média que vota. Geralmente é o que acontece. Então, essas são as minhas opiniões. Bem-vindas. Agora vocês já sabem o que eu acredito. Agora vamos conversar um pouquinho. Well, first of all, I would like to tell you that it is an honor to be here talking to Deirdre. It is a privilege to having this talk, and I would like to invite you to ask your questions, any doubts you may have. I would like to be the first to kick off with the debate. One of the fundamental issues in the modern world are ideas. You talked about innovations as the source of the wonderful technology that we see and new ways of interaction and new institutions in our human societies. We're going through a period of quick innovation and new ideas and new technologies, as you said. Many of those new technologies enriches as new consumers. They give us access to products and services. However, they do ponto de vista do trabalho. Existem até previsões, ou medos, ou receios de que grande parte do trabalho humano se tornará obsoleto em algumas décadas. Isso é verdade? E se sim, como é que a gente lida com isso? I do not find it true. I have an article in Reason magazine, a liberal magazine. Eu escrevi para a revista Liberal Magazine nos Estados Unidos, está no último mês, na última publicação, sobre esse desemprego tecnológico. Tem vários motivos para não se acreditar que esse fenômeno seja de fato verdade. O funcionamento de uma economia como o Brasil ou os Estados Unidos, que são capitalistas, ambas as economias desses dois países, prestem atenção que é interessante. Todo ano nos Estados Unidos, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil, talvez uns números mais baixos, 14% dos cargos desaparecem para sempre. 14%. E não é por conta de novos robôs ou computadores. Vocês já tiveram a mesma experiência aqui, né? No ano 2000, 130 mil americanos foram funcionários de empresas de vídeo, de lojas, videolocadoras, que desapareceram, né? 130 mil pessoas, eu estou falando. E
essa porcentagem que eu dei, né, 14%, se vocês estão preocupados com tecnologia e desemprego, se isso fosse verdade, em alguns anos, metade da população estaria sem emprego. Em 7 anos, a população por completo estaria sem trabalho. A gente estaria aí sentado, sem fazer nada o dia inteiro. Sempre haverá empregos. Sempre haverá algo para fazer. Como vocês sabem, né, como economistas sabem, a cara do emprego vem mudando drasticamente. Os empregos de fábrica, né, o meu pai, por exemplo, trabalhava numa fábrica de sapatos antes de se tornar professor de Harvard. E esse tipo de trabalho está desaparecendo. E as pessoas ficam com muito medo, né, dos robôs. Os robôs estão chegando. Põe uma música aí de suspense para a gente ficar com medo. Os robôs estão chegando. Mas pensem no seguinte. Toda ferramenta é um robô. Uma enxada pode ser considerada um robô. Rodas são robôs. No africano, essa cultura na África do Sul, a palavra robô significa luz de trânsito, sinal, semáforo, porque é um substituto para a pessoa que costumava ficar lá, o guarda de trânsito, com uma luva vermelha ali coordenando o tráfego de carros. Então, eu não vejo um problema sério aí. Essa ansiedade, esse nervosismo foi articulada por muitos economistas muito sofisticados. Ricardo, a gente acabou de celebrar o aniversário de sua grande obra. Ele ficava preocupado com isso, assim como Bob Gordon, um excelente economista que se debruçou sobre essa questão. Eles estão errados e eu estou certa. E como uma historiadora e economista, eu tenho evidências, tenho provas que toda vez que existe uma inovação chegando, existem novos empregos. Os empregos são infinitos. Eu queria trazer a discussão agora para um problema tipicamente brasileiro. Deirdre, você argumenta, de forma muito persuasiva, que a desigualdade é uma questão muito menos importante do que a pobreza. E que, na verdade, o que a gente busca, acima de tudo, é melhorar a vida dos mais pobres e não necessariamente reduzir a desigualdade. Hoje em dia, no mundo, uma grande literatura trata desse tema da desigualdade. Você, inclusive, fez uma crítica muito contundente ao Piketty, recentemente, que foi quem trouxe esse tema aí para o debate. E aqui no Brasil, além dessa discussão internacional, nós temos o fato de sermos um dos países de maior desigualdade econômica do mundo. E, de alguma maneira, sempre se viu que, ou se acreditou, ou se pensou que a distância entre ricos e pobres aqui era excessiva e que algo precisa ser feito e que reduzir essa desigualdade seria uma coisa boa. Então eu te pergunto de uma forma até um pouco filosófica. Sem dúvida, a pobreza é uma questão mais relevante do que a desigualdade econômica. Mas a desigualdade econômica também importa? Há bons motivos para a gente se preocupar, talvez um pouco, com a desigualdade econômica? Economical inequality also, in your It's the opinion? magnitudes that are the problem here. A gente está falando de problema de diferença de magnitude I wrote a long aqui. Eu já review escrevi uma grande, longa revisão, Piketty's book, and I uma didn't read crítica, any né, of the à other obra de reviews Piketty. before I wrote it, E eu não li because outras his is críticas ao a livro serious dele project, antes and de eu he's ter a escrito a serious minha, economic porque scientist, ele é um cientista and I econômico thought it was muito only fair sério. Eu acreditei que ia I ser give him positivo ou a reading justo independent of the opinion eu dar of uma my colleagues crítica in economics and independentemente da elsewhere. visão dos meus colegas economistas em outros mundos ou em outras linhas. Here's the problem. Mas aqui está o problema. Since 1800, Desde income per head 1800, in Brazil has increased by a factor of a renda per capita aumentou that's em 30, 3,000%. 3.000%. The problems of poverty O that you can problema solve da pobreza que vocês podem solucionar com uma redistribuição dos ricos para os pobres are much smaller in magnitude são than bem menores em 3,000%. magnitude do que 3.000%. I mean, if you took
eu quero dizer o seguinte: all the income, se você tirasse toda a renda do pessoal que foi super chato comigo quando eu fui para o Rio, eu fiquei chocada que no meio do Rio tem quadra de tênis ali So the people acesas in de noite para o pessoal lá can look down das favelas on the poder ver os multimillionaires multimilionários playing tennis jogando tênis à of an noite, evening. And I durante a found this noite. obnoxious. E eu achei isso Obnoxious it horrível. is. But É taking from the horrível tennis mesmo, players mas assim, tirar and a giving renda to desses the jogadores de residents of tênis the amadores de noite e favelas, dar para os moradores das favelas this que money ficam lá is observando, not going to esse increase dinheiro, their incomes esse by dinheiro não vai aumentar a 3,000%. renda desse What pessoal, increases que their vai income by receber em 3 mil por 3,000% is letting the cento. economy O que work. vai dar conta desse problema é Allowing deixar people que a economia to make, funcione, permitir que as After Donald Trump, I pessoas, don't want to use the word depois do deals anymore. Trump, eu não falo But mais to de make negócios ou de deal, agreements que é uma palavra que to eles buy sempre and usam em sell inglês, and to mas think of new permitir que ways eles comprem e vendam doing e things. encontrem novos modos de se fazer negócio. Fernando de Soto, a wonderful economist Fernando de in Soto, Peru, um economista brilhante do Peru, apontou que se você gave the simplesmente der on which a the terra dwellers in para os the favelas moradores das have their favelas, shacks, onde eles já têm os seus barracos, né? Se você desse, ó, pronto, é sua moradia, aqui está o contrato, eles podem vender aquela terra, aquela propriedade para, não sei, construtoras que vão construir quadras de tênis para os multimilionários, e aí eles podem usar essa renda para comprar um carrinho para vender coisa, como ambulante, ou pagar a formação dos filhos dele na escola, ao invés de ter esses direitos de terra bem ambíguos, bem instáveis que eles têm, que não deixa que eles avancem na vida. Então, eu não acho que a desigualdade seja a questão. Eu conheço o Brasil e eu conheço a África do Sul também, um outro país que eu conheço e amo, que é muito desigual. O meu país, comparado à França, por exemplo, é desigual. Mas pensem na China e na Índia, que também são países desiguais. Pensem o que as políticas econômicas liberais trouxeram para eles nos últimos 30 ou 40 anos. O Brasil nunca vai chegar a mais do que 1% por ano de crescimento durante um bom período, a menos que pare de dar subsídios para as pessoas e que comece a regular as terras e que deixe de causar essa dificuldade para se abrir um negócio aqui. Esses dois países, o Brasil e a África do Sul, que eu amo também, não vão conseguir o que foi tão bem sucedido em Hong Kong, em Singapura, na Coreia do Sul, em Taiwan, Botsuana e Índia. Obrigada. Acabei de aprender a dizer obrigada ao invés de obrigado, me explicaram. O meu grande conhecimento de português, por enquanto. Você deixou muito clara a sua posição acerca do Estado grande. E quanto às grandes empresas, big business, será que elas apresentam um problema de concentração de muito poder e a gente deve buscar controlá-las ou regulá-las de alguma maneira? Seria o Estado ou talvez os mercados? Quem estaria capacitado a fazer esse papel? Who would have the ability of playing that role? It should be the market, and it should be open market. Devem ser os mercados e devem ser mercados abertos. O Uber foi proibido na Alemanha. Isso é protecionismo. Isso é proteger os impostos usuais convencionais. O Uber pode transformar o transporte público. O Uber, o Lyft, todos esses apps que vocês têm. Mas dizendo não, a gente vai proteger lá o pessoal que já está aqui. A gente nunca vai ter progresso assim. E tem uma coisa que eu acho muito estranho no pessoal lá de esquerda. E como eu digo, eu já fui marxista pessoalmente. Quando eles falam lá na esquerda, meu Deus, tem empresas de sapato que são enormes.
Vamos resolver isso. Porque tem empresas que estão fazendo sorvete, não sei, que são grandes demais. Vamos resolver esse problema colocando todos eles juntos em uma empresa apenas, chamada o Estado Socialista. Parece uma forma sensata de se lidar com o monopólio. Você resolve o monopólio criando um super monopólio em seu lugar, chamado pertencimento dos meios de produção. E me parece muito estranho, eu sempre falo sobre isso com os meus colegas da esquerda, e é por isso que eu tenho poucos amigos, porque eu falo tanto desse assunto. Mas a gente tem esse medo, eu também percebo esse medo nos Estados Unidos, não é apenas no Brasil. Esse medo dos negócios. O Facebook, a Google, se tornaram grandes. Você sabe o quão recentemente eles se tornaram tão grandes? Foi um cara que criou isso. Tem um cara provavelmente numa garagem, nesse momento, pensando num substituto para o Google. Isso já aconteceu tantas e tantas vezes. É algo que se repete na história econômica do mundo. Mas as pessoas não acreditam, dizem, a gente tem que ir lá e regular. Isso seria ótimo se os governos fossem compostos de santos e gênios. O São Francisco e o Einstein. Mas não são essas pessoas que formam os governos. Os governos são compostos por gente como eu e você. Alguns até estão aqui, representantes do governo. Eu tenho primos que trabalham no governo, eles não são pessoas ruins, mas são pessoas. São pessoas que erram, muitas vezes. Seria muito melhor ter um sistema flexível, onde as videolocadoras não são o único modo de se distribuir entretenimento, que algo novo surja e que isso venha do mercado e não seja regulado pelo Estado. There's an important sociologic thesis on Brazil by Sergio Buarque. Em linhas muito gerais, que o brasileiro ele é um pouco avesso ao progresso do capitalismo e da democracia, porque ele se move pelo valor do personalismo, de ajudar a sua família e aos seus amigos, acima de tudo, é muito passional, e que isso seria um grande entrave ao progresso econômico nos moldes capitalistas, de igualdade da lei e de justiça imparcial. Como você vê isso? Essa questão dos valores é um problema para o Brasil? Ser mais passional, ser um pouco mais... tender a favorecer mais a quem você gosta, ao invés de uma perfeita concorrência no mercado, são problemas para um país que queira enriquecer? No, I don't think it's a Eu não problem. acho que seja um problema, não. É o que se diz sobre a Índia e sobre a China. É algo que se fala dos anos 1600 lá da Holanda e 1700 para a Grã-Bretanha, que eram também sociedades onde o seu primo é a pessoa com quem você mais se importa. Então, você busca lá encontrar um emprego para o seu primo. Então, tem essa pressão social para que isso seja feito. E as pessoas queriam fazer isso de qualquer forma. Mas esses países tiveram, mesmo assim, um crescimento de inovação e um crescimento econômico e se tornaram países livres, com pessoas livres e pessoas ricas. Me disseram lá quando eu era criança, quando eu era uma jovem aluna, sabe, a Índia nunca vai se desenvolver, porque, sabe, eles são todos hindus, né? O que você pode esperar dos hindus? E a China também, a China não tem a menor esperança, porque eles só se preocupam com as famílias e só seguem os valores de Confúcio, ou são comunistas, e você vê esses países explodindo em termos de crescimento econômico. A gente está falando de um crescimento 4,5 vezes maior do que o do Brasil. E não tem uma razão específica para isso. Não tem uma inferioridade racial dos brasileiros ou cultural.
Se vocês deixarem os brasileiros terem essa oportunidade, com certeza os brasileiros vão aproveitá-la com vigor. Um país como a China, country um país like que poupa China- muito, investe muito, tem muito formação de capital, que você argumentou aqui que não é um dos fatores principais. O Brasil, por outro lado, tem pouco. Tem um nível de investimento baixo e muitos economistas brasileiros apontam isso como um grande entrave ao crescimento brasileiro. Será que ter um investimento baixo demais é um problema? Ou também isso é muito secundário com relação à liberdade de mercado? To the liberty in the market. It's exactly secondary. É exatamente Here's what I mean. secundário. Um, O que eu quero dizer é o seguinte: quando existe um bom projeto, an opportunity quando to existe buy de low and fato sell high. uma oportunidade de comprar barato e vender caro e fazer um monte de dinheiro, lá como foi o Facebook ou como empresas de aço fizeram, aí é fácil encontrar pessoas que vão investir nisso, né? Retains its earnings. A empresa fica com o lucro. A IKEA, por exemplo, aquela empresa sueca de mobiliário, foi construída sem grande oferta de ações e sem nenhum empréstimo. Foi realmente algo que se construiu Retained earnings. na retenção de lucros e comprando de fornecedores meio que de antemão. In the 1700s A indústria têxtil inglesa, lá em 1700 e 1800, não se construiu em investimentos massivos. It was built again mainly on Foi algo que se construiu a partir dos lucros que iam entrando. Então, e quando existe uma boa perspectiva, as pessoas investem. Se tem uma nota de $100 aí no chão, você não se abaixa e pega, né? economics is superior to physics. A economia é superior à física, eu falo sempre. Porque se eu coloco uma nota de $100 no chão e caminho para longe, o que a física prevê com relação à futura posição dessa nota de $100? Eles vão errar, os físicos, com certeza. When there are opportunities, people Então, quando tem oportunidades, isso é para provar, né, que as pessoas aproveitam. E eu não espero nada menos do Brasil. Eu só conheço 3 palavras em português. nonetheless, I would expect Mas mesmo assim, that the problem is eu conheço o suficiente para esperar que o problema é que vocês encheram a economia de preocupações com a desigualdade, com regulações. Precisamos ser justos, então vamos ter um salário mínimo, vamos dizer que é impossível despedir pessoas, demitir pessoas que sejam incompetentes, vamos encher a economia de regulações para não dar para tirar nenhum projeto do papel. E essas economias altas na China foram surpreendentes, 50%, 40%. E não é porque eles sempre têm projetos de investimento, é porque eles têm muito medo do próprio governo. Eles não têm aposentadoria, eles não têm sistema público de saúde, eles não têm nada das coisas que a gente espera aqui no Ocidente. Então as pessoas falam, bom, é melhor que a gente economize, né? A gente se deu um pouco melhor nos últimos anos, então vamos se preparar para o que está por vir, porque o governo não vai nos ajudar. Então eu não fico muito impressionada com isso. Eu acho que era esperado. E a primeira vez que eu fui para a China foi no ano passado, então vocês já podem ver que eu sou especialista na China, né? Eu fiquei só 3 semanas. E eles investiram muito em estradas de alta velocidade para você poder andar a 300 km por hora entre as grandes cidades principais na China, mesmo lá na parte mais pobre do país, o que é, sim, surpreendente. Mas não é necessariamente uma boa ideia. A Espanha fez o mesmo. Quando começou a ter boas taxas de juros, melhoraram todas as suas rodovias. É ótimo para os ricos, para o pessoal que está bem de vida igual eu, né? Mas não são necessariamente algo de bom para o governo fazer. O governo não deveria fazer, né? E que faz mal e que atrapalha a sociedade. Você mencionou uma coisa, pelo menos o monopólio da violência, que seria uma atribuição legítima do Estado. Que outras atribuições, no seu mundo ideal, que outras atribuições você deixaria nas mãos do Estado, se é que você pensa nesses termos?
As I get older, I get increasing. Quanto mais velha eu me torno, eu fico mais radical com relação a esse assunto. Veja bem, aqui tem um cálculo que eu fiz. Tem cerca de 180 governos no mundo que têm o monopólio da violência. E eles têm um ranking de competência e de honestidade em pesquisas que são feitas. Talvez essas medidas não sejam tão precisas, mas a gente tem lá o Zimbábue e a Coreia do Norte na base, e a Nova Zelândia e a Dinamarca lá no topo desse ranking. Vamos analisar os primeiros 30 países desse ranking. Eu ia olhar isso hoje à tarde, mas eu não olhei, eu não tenho certeza de onde está o Brasil. Eu acho que não está nos 30 melhores nesse ranking. Mas vamos lá, a Espanha está lá na margem, é o caso marginal. E aí, acima da Espanha, a gente tem lá os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, Japão, Coreia. São os países que estão lá acima da Espanha. E tem vários governos que estão abaixo desses 30, e é um padrão bem baixo. Se a Espanha é um bom exemplo de um governo honesto e competente, com todas essas rodovias de alta velocidade, principalmente a que tem lá entre Madrid até a cidade natal do primeiro-ministro, que foi uma das mais importantes, uma pequena cidade lá na costa do Mediterrâneo, se não estou enganada. E eu venho de Chicago, sabem, que é muito corrupta como cidade, mas mesmo assim os Estados Unidos estão lá nos 30 melhores. Qual que é a porcentagem da população mundial que é governada por esses governos que estão ali razoavelmente bem? 13%. 87% da população mundial é governada por governos e estados que todos concordam que são cleptocracias. A Itália é um exemplo extremo. Bom, eu amo a Itália, quem não ama a Itália? Mas ela está lá na posição 76, lá embaixo com o Vietnã e o Cazaquistão. E a Itália? É super perturbante, é muito triste e é algo que sugere que talvez a instituição governamental não é a instituição com a qual queremos trabalhar, que talvez seja melhor trabalhar na iniciativa individual das pessoas e deixar que eles tenham essa oportunidade e deixar eles lá em paz, dar direitos de propriedade, né, como a gente chama, e deixar que as pessoas se virem. E aí o que acontecer é que você vai ter lá 3.000% de crescimento ou crescimentos como aqueles que a gente vê que nos surpreendem na China e na Índia. Prazeres de conversar com você, que você traz realmente muitas fontes de conhecimento, né? Literatura, teologia, ética, está tudo junto aqui numa explicação do mundo, uma narrativa histórica. Isso é muito diferente do que grande parte dos economistas fazem, inclusive aqui no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil, o economista, que é uma figura central, porque o governo está sempre com problemas econômicos, mas o economista é sempre aquele que traz números, dados e uma péssima notícia. Em geral, tudo que o Brasil precisa fazer economicamente são aquelas propostas que nenhum político jamais teria coragem de defender, porque parecem tão malvadas, tão austeras, tão tecnocráticas, sabe? Pensando só em números e não em pessoas. Isso é um problema dos economistas de hoje em dia? Dava para ser diferente? Ou realmente a gente vai ter que conviver com esse fato de que para as massas jamais a mensagem econômica vai fazer muito sentido? Well, it's always a danger in a cocktail party. É sempre um perigo quando a gente está lá numa festinha com estranhos, falar, eu sou economista. É sempre um perigo. É tipo quando você fala que é contador, né? A conversa para, é um fim bruto. Ah, tá, você é economista, bom, e aí? Vamos falar de futebol, melhor. E você está certíssimo que tem essa figura do economista, né? Quando o economista sabe do que está falando da economia, geralmente é algo bom, né? Que você possa contar com a consultoria de um grande economista para o governo.
Porém, na minha visão, nós deveríamos analisar todas as evidências científicas, não apenas essa visão restrita das evidências econômicas que os economistas geralmente trazem à tona. Para uma pessoa da minha geração, de PhDs, de doutorado, eu estou bem treinada em economia. Eu tive essa boa formação e eu sou idiota economicamente para os padrões modernos. Mas tudo bem, eu me formei lá em Harvard, eu tive muito mais aulas em economia do que a maior parte das pessoas. Eu aprendi a parte de matemática. Um grande matemático, Paul Simons, jogou tênis com a minha família e isso me influenciou a minha cabeça indiretamente, pode-se dizer. E eu sou economista. Eu escrevi livros em que você nunca ia descobrir que eu já li poemas, ou já li romances, literatura, porque são econômicos. Eu tenho um amigo chamado Ramon Fernandes, que é meio brasileiro, meio argentino, que é economista também. E o nome dele aparece num grande poema. E eu estava lendo esse poema hoje à tarde. E eu estava pensando no Ramon. Infelizmente, ele está na França, num ano sabático, eu não pude visitá-lo aqui no Brasil. Mas, assim, é só para dizer que a gente deve sempre analisar todas as evidências, os poemas, a música até mesmo, a cultura. Podemos pensar a economia de modo mais humano. A gente chama isso de humanomics, ou humanomia, que não é só o que se relaciona ao Max U, que é a maximização das concessionárias do utilitarismo, só pensando na utilidade das coisas. Por exemplo, alguém que ama a esposa só porque a esposa tem uma utilidade, é algo que a esposa nunca vai apreciar, né, como abordagem. Então, deixe-me colocar em outras palavras. Se a gente seguir pulando em uma perna só, que é a perna da economia positiva, que é uma perna que não vai segurar o baque, e a gente sabe disso, né? Nós somos economistas, a gente torce o nariz para os professores de sociologia, de literatura, de antropologia, e a gente não sabe nada de filosofia, e mesmo assim torce o nariz. Na economia a gente fala, nossa, você está sendo bem filosófico, né? É como se fosse uma ofensa falar isso para um economista. É como se a filosofia fosse algo ruim dentro da economia. Mas ao invés de pular em uma perna só, vamos caminhar nas duas pernas, né? Acho que a gente vai progredir melhor. Well, we're going to finish now with the last question. Dos desafios e das propostas de liberdade para todas as áreas da vida humana, não só para questões econômicas, de empreendedorismo, mas também para os valores, acolhimento de pessoas diferentes, todas as raças, todas as sexualidades, todos os gêneros. Aqui no Brasil a gente vive uma cisão muito grande disso. Não só aqui, acho que nos Estados Unidos é um pouco assim também, em que muitas das pessoas que defendem a liberdade econômica são bastante conservadoras em todos os outros campos. E, pelo contrário, os mais progressistas no campo do gênero, da sexualidade, do combate ao racismo, o que quer que seja, tendem a ter uma visão muito mais estatista, muito mais pró-Estado e pró-governo na economia, na livre iniciativa, no empreendedorismo. E a gente se vê um pouco fadado a ter que escolher entre esses dois campos. Qual que é o melhor aqui? A gente tem o mesmo problema nos Estados Unidos. Eu entendo esse problema, mas eu explico o liberalismo para os americanos que não sabem o que a palavra significa. Eles acham que isso significa democratas de esquerda. Eu falo, não. Você pega as políticas sociais dos democratas e combinam com as políticas econômicas dos republicanos. E aí, nenhum deles ficam em um lado só. Os democratas dos anos 90 lá deram apoio nos Estados Unidos a um aumento terrível em termos de punição para crimes
parte de narcotráfico, especialmente para cocaína e crack, que eram consumidos por populações negras. Então disseram, vamos pegar esse povo, jogar nas prisões e jogar a chave fora. E os democratas pensaram que ideia ótima, vamos votar nisso. Mas no outro lado, a responsabilidade fiscal para os partidos republicanos, né, se perguntaram o que a gente vai fazer agora com relação ao que a gente chama de reforma tributária. O que isso vai fazer para a dívida nacional do governo, ou quanto o governo deve, né, em outras palavras. Então eu não vejo eles como muito sérios, né, mas eu expliquei de forma simplista e rápida. E eu estou a favor, né, das liberdades pessoais e acredito que seja um erro muito grave pensar que existe de fato uma distinção entre uma liberdade econômica e uma liberdade pessoal. A liberdade é a liberdade. E ter a permissão de fazer o que você quer fazer, contanto que isso não machuque outra pessoa, é a meta. Não é a meta que era, né? A gente fazia piada disso na escola de Chicago, né? A regra de ouro, que tem um jogo de palavras em inglês. A regra de ouro só serve para prevalecer e manter ali o grupo que está no poder. Ruling, que é o verbo de ter o poder em mãos. Você ia querer que o governo cuidasse do mundo da arte no Brasil? Teve uma mostra, né, em Porto Alegre, sobre o tema LGBT, né, uma mostra de arte que foi fechada, foi cancelada. Vocês iam querer que o governo tivesse esse poder sobre exibições de arte, literatura, ou o que é escrito nos manuais de história, como é em Cuba? Eu acredito que ninguém aqui ia gostar que isso acontecesse. E por que a gente não aplica a mesma coisa à economia? Por que não deixar que as pessoas tenham a mesma liberdade? Pessoas comuns que querem abrir lá um salão de beleza como negócio, por que não dar a essas pessoas a mesma liberdade que a gente defende de forma tão intensa? Quando um artista é contestado, a gente defende a pessoa, a gente não quer que o governo abuse dessas pessoas. Então, se a gente quer ter liberdade na ciência, na arte, na música, na cultura em geral, por que não estender essa liberdade à economia? Obrigada. Bom, é isso. Falo em nome de todos ao dizer que foi um prazer estar aqui para te escutar e conversar com você. E é isso aí. Gente, só um minutinho para lembrar que o livro está sendo vendido lá na frente e vai ter a sessão de autógrafos, tá bom?